Bom dia, paz do Senhor. Hoje nós começamos o último dia, o 30º dia, o último dia da terceira fase, amém? Onde nós buscamos de Deus e clamamos pelo que devemos aprender com estas tribulações que vêm, para que possamos estar mais fortes e vencermos o que estamos passando, amém? Estarmos mais fortes para problemas futuros, está bem? E estarmos com a orientação de Deus de como enfrentar e sair vitoriosos, amém? Porque a palavra do Senhor nos diz que Jesus Cristo estará conosco, Ele venceu o mundo e Ele estará conosco até a consumação do século, amém? Jesus estará conosco até a consumação do século. Que é o final de 2030? Não, consumação do século. Não é o final deste século que estamos vivendo aqui, é o final do mundo, que nós conhecemos agora. Mas o recomeço da Nova Jerusalém, o recomeço onde que teremos novamente acesso à árvore da vida, onde que os nossos corpos seremos transformados, onde que o problema do pecado vai ser resolvido já foi resolvido de forma definitiva, mas nós não teremos mais sequer nenhuma consequência ou luta contra o pecado. Amém? Não teremos mais. Amém? Não teremos mais. Então, vamos buscar do Senhor formas de tentar aprender mais dele. Que a Bíblia, ela tem não apenas nutrientes para que vivamos bem. Amém? A Bíblia também tem diversos conselhos para nos trazer a liberdade, diversos conselhos para nos trazer a paz e diversos conselhos para nos trazer o bem. Amém? A Bíblia tem sim diversos conhecimentos que podem nos levar a entender mais de Deus. Tem diversos conhecimentos que vão com certeza nos levar a ter uma vida mais tranquila, melhor e mais feliz. Amém? Hoje a nossa lição, ela que é uma lição e também uma oração, amém? Para que nós venhamos aprender de Deus o que precisamos aprender com essas tribulações, amém? Para poder evitar que outras venham e estarmos mais fortes para as aflições comuns da vida, amém? Então nós vamos ler algumas passagens da Bíblia. A primeira está em Romanos capítulo 12. A palavra de Romanos capítulo 12 é muito interessante e muito rica em conhecimento também. Assim como toda a Bíblia. Amém? Assim como toda a Bíblia. E ela nos traz traz diversos assuntos. Se nós formos ler Romanos capítulo 12, nós podemos ter acesso a diversos assuntos. Amém? Entender vários assuntos e receber de Deus o conhecimento sobre vários assuntos da nossa vida. Mas como nós estamos falando hoje sobre oração, nós vamos focar na oração. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 12 também. Romanos 12, 12. É fácil de lembrar, né? Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. O que ser alguém perseverante? Né? A perseverança inclui a gente não desistir facilmente, né? Deu um problema, deu uma coisinha aqui, deu uma coisinha ali, e a pessoa já desiste de orar. Né? Começou a orar, aí o diabo se levanta, né? Com algum problema na vida, qualquer aspecto da vida, às vezes até alguma coisa, alguma movimentação espiritual ao redor, né? Que algumas pessoas têm bastante receio e medo de coisas relacionadas ao mundo espiritual. Então a pessoa começa a orar, começa a estar diante de Deus, o diabo começa a mexer em coisas ao redor. Mas nós não devemos deixar de perseverar na oração, tá bem? Não devemos deixar de perseverar na oração. Não se deixe impressionar se você começar a orar e o diabo tentar levantar uma contenda, se você começar a orar e o diabo querer levantar algum acontecimento estranho, sobrenatural.
do que nós conhecemos ao nosso redor. Uma coisa cair sozinha, outra coisa ligar sozinha, desligar sozinha, né? Pode acontecer, isso é bobagem, o diabo tá só querendo intimidar. É só continuar perseverando. Amém? É só continuar perseverando. Amém? Devemos perseverar na oração. E por que ele fica tão revoltado? Porque quando nós nos colocamos diante de Deus, nós estamos agindo no mundo espiritual. E acredite você ou não, o mundo espiritual define o natural. Tá? Não interessa qual é a sua fé, olha, as leis espirituais não estão nem aí se você é um cristão fervoroso ou um ateu ou um satanista. Elas se cumprem para todo mundo. Tá? Elas se cumprem para todo mundo. A prova disso é o que nós vemos hoje. A terra que nós vemos hoje, ela se criou no mundo espiritual. Como você tem tanta certeza que a terra que nós vemos hoje se criou no mundo espiritual? Primeiro, porque eu tenho. Segundo, porque eu sei, mas antes de tudo, porque está na Bíblia. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 1, né? Deus disse, haja luz. Quando Deus disse, haja luz, aquilo era um movimento no mundo espiritual. E o que aconteceu com a luz? Veio a existir. Ela se cumpriu, ela se materializou. Amém? Deus deu uma ordem no mundo espiritual. Haja luz. Aquilo ali foi, né? É mais ou menos o que nós tentamos fazer através da oração, né? O que nós buscamos. Por que tentamos? Porque temos que perseverar. A resposta da oração não foi instantânea. Se levantou uma tribulação quando eu comecei um momento de oração. Né? Se levantou uma tribulação quando eu resolvi fazer alguns dias de oração. Se levantou um problema justamente quando eu fui orar por aquele problema, que eu disse, não, eu vou fazer uma campanha de oração por tal problema, aí o problema quis, parece que piorar, né? São estratégias do diabo para nos levar a não perseverar, porque ele tá aí desde o começo do mundo, tá? Né? Não é como Jesus Cristo, ele foi criado como um anjo também, né? Está com Deus desde a criação, é diferente, mas ele já existe e já está, né, conhecendo as coisas do mundo há muito mais tempo do que nós. Então, ele sabe muito bem quando você se posiciona em oração, você é muito perigoso para Satanás. Quando você se posiciona em oração, você é muito, muito perigoso para Satanás. Porque você está indo diante de Deus para gerar espiritualmente algo que, por certo, se materializará. Amém? Muitas pessoas não conseguem entender esse processo e acabam desanimando, né? Às vezes a oração é um processo, tá? A oração é um processo. E quando você está gerando espiritualmente aquela bênção, quando você está gerando espiritualmente aquele projeto, as pessoas às vezes desanimam entre o gerar a bênção, entre a movimentação espiritual e até a luta espiritual, e aquela bênção vir a se materializar. Amém? Hoje nós vemos a luz. Por quê? Porque ela começou no mundo espiritual pela palavra de Deus. Por isso que hoje nós podemos ver a luz. Se não tivesse começado no mundo espiritual através da palavra de Deus, não veríamos a luz. Você percebe que tudo precisa ser gerado no mundo espiritual? Por isso que muitas vezes quando você se levanta uma campanha de oração por um problema ou para se aproximar de Deus, o diabo levanta estratégias para tentar te fazer desanimar. Porque ele sabe que se você perseverar, você vai gerar no mundo espiritual. Se você gerar no mundo espiritual, é absolutamente impossível que não se cumpra no mundo material. O que é gerado no mundo espiritual se cumpre no mundo material. Né? E é utilizando desse conhecimento bíblico que muitas vezes até... por isso que o cristão tem que estar atento a essas coisas, tá? Porque os nossos inimigos estão. Irmã, eu nem sei o que é mundo espiritual. Aprenda a perseverar na oração. A Bíblia não está exigindo que você seja como Salomão, como não sei o que tenha amplos conhecimentos sobre o mundo espiritual. Você não precisa disso para se proteger nem para vencer.
No mundo aí fora, eles acham que precisa disso. Eu te digo, aprende a perseverar na oração. Aprende a perseverar na oração. Aprende a perseverar na oração que você vai gerar no mundo espiritual. Aprende a perseverar na oração que Deus vai trazer livramento sobre a tua casa. Aprende a perseverar na oração que Deus vai trazer livramento sobre a tua vida. Aprende a perseverar na oração que Deus vai movimentar na tua vida. Amém? Deus vai movimentar. Deus vai. Tá? Porque tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Outro exemplo de alguém que sabia perseverar na oração. E olha que não era bobo, né? Alguém vai dizer assim, perseverar na oração é para quem não entende das coisas que Salomão falava, diria algum outro satanista que quer copiar as coisas de Deus e ainda dizer que foi o diabo que fez. Né? Porque todo satanista, me desculpe, mas é ridículo esse posicionamento. Ridículo, com todo respeito à capacidade mental da pessoa, mas é ridículo esse posicionamento, ridículo. Por quê? Porque a maioria dos satanistas admiram Salomão, né? Eles veem em Salomão alguém com grande conhecimento espiritual. Eles veem em Salomão alguém com ampla sabedoria, né? Que ele não tinha apenas os conhecimentos que a gente vê na Bíblia, que são os que realmente importam, não se preocupe com o resto. Mas eles têm grande admiração por Salomão. Mas e que foi que deu para Salomão a sabedoria que ele tinha? De onde é que saiu isso? Aí tu quer pegar o que Deus deu e acha que vai conseguir vencer ele com o que Deus deu. Mas é ridículo. É ridículo. Mesmo a sabedoria que Deus deu para Salomão, ele pode fazer infinitamente mais. Ele não deu... A sabedoria de Deus não se esgotou ali. A bênção e o amor de Deus não se esgotaram ali, nunca vão se esgotar, né? Então eles pegam parte do que Deus deu e começam a querer criar malabarismos e feitiços e tentar... Porque existem regras espirituais, existem. Mas eles ficam querendo fazer malabarismo, tentando usar essas regras, tentando gerenciar, tentando manipular tudo isso para ter algum tipo de ganho, achando que vão vencer Deus, achando que podem vencer os cristãos com isso. Olha, claro que existe, muitas vezes uma luta, uma batalha por causa desse tipo de atrevimento, mas a vitória é certa, é só o cristão perseverar na oração, não precisa nem saber de todas essas parafernálias que eles usam referente ao mundo espiritual. Não é necessário saber disso, saiba o que a Bíblia diz, persevera na oração, persevera na oração, persevera na oração. Persevera na oração que você vai mover o mundo espiritual. Persevera na oração, porque quando o mundo espiritual move, o mundo material simplesmente se reorganiza ao redor. Quando o mundo espiritual se move, o mundo natural simplesmente se reorganiza ao redor. Ele não tem o que fazer. É o mundo espiritual que age sobre o material. Uma das pessoas na Bíblia que teve muito essa experiência de perseverar na oração, que gerando no mundo espiritual, ele gera no mundo material, é Daniel. Daniel, ele perseverou 21 dias em oração e jejum. Daniel perseverou 21 dias em oração e jejum para ter uma resposta. Ele queria saber quando o cativeiro do povo dele ia parar. Mas a perseverança dele foi tão grande, mas tão grande, que a resposta dele veio muito maior. Deus disse quando essa terra que nós conhecemos iria terminar e realmente o cativeiro geral do pecado e de Satanás terminaria sobre todos nós e todos nós seríamos reconduzidos à Nova Jerusalém, reconduzidos a Cristo. Amém? Ele perseverou tanto na oração, mas tanto na oração, que a resposta dele não veio uma resposta simples, a resposta dele veio power. Ele não simplesmente, Deus não respondeu quando que os israelitas iam sair das garras de Nabucodonosor, quando os israelitas iam sair da escravidão. Deus respondeu para ele quando esse mundo ia terminar. Deus respondeu para ele quando tudo isso ia ter fim e os salvos estariam com Cristo na Nova Jerusalém. Quer dizer, ele respondeu não apenas quando os israelitas estariam livres da escravidão terrena, mas ele respondeu quando todos nós estaremos livres
da escravidão, do pecado. Quer dizer, a resposta dele, ele perseverou tanto na oração, ele jejuou, ele buscou tanto, que a resposta dele não veio só o que ele pediu, veio muito mais do que ele pediu. Né? Mas quando o anjo trouxe a resposta, ele disse assim que o príncipe do reino da Pérsia lutou contra ele. Ué, que é isso? Um dos príncipes, um dos filhos do rei lutou com o anjo nos ares? Que é isso? Não se refere a uma pessoa, se refere a uma potestade. Tá bem? Como o reino da Babilônia naquela época era muito idólatra, sobre os ares, sobre a autoridade daquele local, existia uma potestade fortíssima, tá? E essa potestade, este demônio, tá? Este demônio que escravizava as pessoas, muito mais do que os israelitas estavam escravizadas as pessoas debaixo daquela autoridade demoníaca que estava sobre os ares, muito mais escravizadas estavam aquelas pessoas, tá? Por aquela idolatria, própria idolatria que eles tinham, escravizaram eles. Mas essa potestade que estava no ar não queria deixar o anjo passar, tá? E aí ele teve que pedir ajuda. Deus disse assim, ó, Daniel, no primeiro dia que tu parou para orar, eu te escutei e mandei a resposta. Mas aquela potestade espiritual que foi alimentada por idolatria deste povo não queria deixar o anjo passar com a resposta. Então o que eu fiz? Chamei o arcanjo Miguel e fiz o anjo passar. Amém? Deus disse para ele, o que ele fez? O anjo não queria deixar aquela potestade fortíssima que estava nos ares, estava sobre a autoridade, né? Por isso nós devemos render adoração a Deus, porque isso traz o reino de Deus sobre nós, sobre a autoridade que está eu chamo de autoridade nos ares, mas é a autoridade espiritual, tá? Que realmente está lá. Então, quando nós rendemos adoração a Deus, nós trazemos a autoridade e a bênção dele sobre nós. Quando, por um acaso, alguém rende a adoração a Satanás, aquela potestade do ar tenta trazer todo tipo de males e trevas sobre aquele local. Amém? Então, devemos, diante de Deus, perseverar na oração. Porque Daniel perseverou. No primeiro dia que ele estava orando, Deus e jejuando, Deus já respondeu e mandou resposta, só que o anjo não conseguiu passar. E ele ficou tentando passar e se estabeleceu uma luta nos ares, até que Deus chamou o arcanjo Miguel para resolver a situação. Amém? E resolveu e passou com a resposta, e Deus deu muito mais. Deus ainda premiou aquela batalha dele. Ele passou uma batalha muito forte, né, para receber a resposta dele, só que ele recebeu uma resposta muito maior do que ele esperava. A mãe recebeu uma resposta muito maior do que ele esperava. O arcanjo Miguel veio e fez o anjo passar com a resposta, e a resposta que ele estava procurando foi muito maior do que a resposta que ele teve foi muito maior do que a que ele estava esperando. Amém? Então devemos perseverar na oração, assim como Daniel perseverou 21 dias em oração. Nós devemos perseverar em oração até que essa luta espiritual, que porventura esteja nos ares, se vença, tá? Se vença e nós obtenhamos vitória. E nós tenhamos a materialização da nossa bênção, amém? Outra palavra em Colossenses capítulo 4. Também fala em perseverança da oração, amém? Perseverai na oração. Aqui, ó. Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Apóstolo Paulo dizendo, volta a dizer, Apóstolo Paulo foi alguém que alcançou maturidade espiritual. São pouquíssimas pessoas. Os satanistas até usam termos, né? Porque eles usam muito essa questão espiritual, eles tentam manipular muito essa questão espiritual para ter vantagem, tá? Mas eles usam a questão, desenvolvimento. Eles não chegam nem aos pés do apóstolo Paulo que ele foi, tá? Nem aos pés. E ele indica perseverar na oração.
Todos eles juntos não chegam num dedo mindinho dele, tá? Todos os satanistas que já existiram no mundo não chegam a um dedo mindinho do apóstolo Paulo. Sejamos sinceros. Se juntar tudo, desde quando nasceu o primeiro satanista até o último que vai existir, todos eles juntinhos, não chegam ao dedo mindinho do apóstolo Paulo. E o que ele nos ensina? Perseverai na oração. Perseverai na oração. Se você está passando por uma luta espiritual grande, tá? Persevera na oração, vigiando com ações de graças. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Ele pode ensinar porque ele é. Ele não era. Ah, mas ele morreu, mas está vivo em Deus. Ele pode ensinar porque ele é. Porque a morte do corpo não pôde matar ele de verdade. Amém? Então, perseverai na oração. Não é qualquer um que está ensinando, não. Não é, com perdão da palavra, um Zé Ruela que não sabe o que está falando. Não, é o apóstolo Paulo. Ele pode falar porque ele é. Ele pode falar porque ele alcançou. Ele pode falar porque ele chegou. Perseverai na oração. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. O que ele pediu à própria igreja de Colossos, à própria igreja dos Colossenses? Olha, ele diz assim, rogai ao mesmo tempo de igual maneira por nós. Ele estava pedindo oração. Ele sabia a importância da oração, ele sabia a importância do vigiar, ele sabia a importância de ter intercessões. Então ele pediu a intercessão da igreja em Colossos, a favor dele, a favor dos que estavam com ele, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo pelo qual estou preso. Amém? Então vamos vigiar. Então ele queria uma porta para a mensagem, Deus abriu uma porta gigantesca. Porque quando o diabo achou, isso é magnífico, os caminhos de Deus são tremendos. Quando o diabo achou que tinha vencido o apóstolo Paulo, botou ele em cárcere privado, vamos falar assim, e ele começou a escrever cartas para todas as igrejas de onde ele tinha passado. E adivinha o que nós estamos lendo hoje, em 2021 anos, quase depois, isso deve ter sido 30, 40 a.C., quase 2000 anos depois, adivinha o que nós estamos lendo e aprendendo hoje? O que o apóstolo Paulo escreveu quando o diabo achou que tinha conseguido vantagem contra ele. E assim é a vida de quem anda com Deus. Quando o diabo acha que conseguiu uma vantagenzinha mínima, Deus traz um livramento espetacular, muito maior que aquele que nós esperávamos. Amém? Amém? E assim foi na vida do apóstolo Paulo, assim foi na vida de Daniel, assim foi a criação do mundo. Devemos perseverar na oração. Devemos perseverar na oração, devemos perseverar na oração. Porque isso não, a oração, você não precisa ter dom para... Claro que a oração de intercessão, no final das contas, é um dom, tá? Mas é um dom que pode ser trabalhado, tá? Você não precisa ter nascido do dom com esse ventre, você não precisa ter nascido do ventre com esse dom, você não precisa ter adquirido dom espiritual através do batismo. Você pode ter um único dom, tá? Existem aqueles que têm 10 dons, existem aqueles que têm um dom, tem aqueles que têm 10 talentos e tem aqueles que têm um talento. Se você tiver um talento só e for de oração, você vence, e vence muito. O próprio apóstolo Paulo, que era alguém que podia falar, tá bem? Era alguém que tinha autoridade para falar, porque ele chegou e venceu, chegou e fez. Ele disse para perseverar na oração. Disse para perseverar na oração. E pediu oração à igreja de Colossos. Quer dizer, ele pediu ajuda para que eles gerassem espiritualmente aquela mensagem, e sem se dar conta, porque Deus é tão tremendo,
tão misericordioso, que a resposta da oração dele já estava vindo, mas estava vindo uma dose cavalar, não era qualquer resposta, era uma resposta cavalar. Olha, boa parte do Novo Testamento foi de Paulo escrevendo na prisão. Boa parte do Novo Testamento é Paulo escrevendo na prisão. Então a resposta dele para que Deus abrisse uma mensagem, abrisse uma porta àquela mensagem, veio numa grande expressão, de forma muito expressiva. Amém. Veio de uma forma muito expressiva. Então devemos perseverar na oração, perseverar na oração, perseverar na oração. É o apóstolo Paulo que está dizendo, alguém que realmente fez, alguém que realmente venceu e alguém que pode ensinar por experiência, por conhecimento e por maturidade espiritual. Amém? Vamos também, além de Romanos 12:12, Colossenses 4:2, vamos ler, antes de começar nosso momento de oração, de nós falarmos com Deus, porque oração é diálogo. Deus está falando conosco, Ele também vai, agora nós também, daqui a pouco vamos falar com Ele, amém? Mas antes vamos dar uma passada na parábola do juiz iníquo, versículo 1 até o versículo 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desanimar, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Era o que a viúva clamava ao juiz iníquo. Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que pareça tardio com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Vamos entender um pouquinho do contexto histórico daquela época, né? Hoje nós vemos muitas mulheres lutando por seus direitos, tentando se estabelecer, alcançando direitos políticos, estamos alcançando direitos civis, de trabalho, de expressão social. Mas imagine o que era uma mulher viúva naquela época. Gente, ela tinha expressividade quase nenhuma. A única coisa que aquela pobre mulher podia fazer era importunar aquele juiz. Ela não tinha expressividade quase nenhuma, tá? E assim, se você se sente como essa viúva diante de um problema que você está enfrentando, se você se sente quase sem forças para lutar diante de um problema que você está enfrentando, se você se sente sem expressividade para conseguir vencer aquilo que você está lutando, se você se sente assim como aquela viúva naquela época, tá? Quase sem recursos, quase sem expressividade, sem voz, sem condições de lutar. Se você está se sentindo dessa forma, saiba que Deus está lhe dizendo: persevera na oração que tu vai ter vitória, persevera, seja constante na oração que você vai ter vitória. Assim como aquele juiz iníquo atendeu a viúva, quer dizer, ele não tinha ética nenhuma, ele não tinha princípios nenhum, mas de tanto a viúva importunar ele atendeu. Então Deus está dizendo: se eu que sou justo e tenho princípios e procuro fazer o que é certo, eu também vou te atender. Eu também vou te atender. Eu também vou te atender. Mas aí Deus está nos falando da fé, né? Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Quer dizer, nós devemos perseverar na oração. Ainda que Deus pareça tardio em nos ouvir, devemos perseverar na oração. Ainda que pareça que a resposta não está chegando, devemos perseverar na oração. Nós também devemos exercer a fé. Amém? Não devemos... Deus está nos dizendo aqui, se você está se sentindo fraco, né, como era aquela viúva naquela época, naquele contexto social, que era realmente uma pessoa
né, realmente quase sem condições de se defender, e sem condições de lutar, e sem condições de buscar algo para si. Ela estava numa situação realmente muito difícil, tá? E ela precisava, e tinha um adversário que estava molestando ela, que estava fazendo mal a ela, que estava trazendo mal sobre a vida dela, sobre os filhos delas, ou alguma situação que ela estava passando. E ela não tinha como resolver aquilo, a única coisa que ela podia fazer era importunar aquele juiz para que ele julgasse a causa dela. E foi o que ela fez, e ela obteve vitória. Então nós também devemos perseverar na oração, ser constantes na oração, orar de dia, orar de noite, orar um dia, orar depois, orar de novo, e 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 de novo, até obtermos vitória. Amém. Deus depressa nos fará justiça. Às vezes a gente tem a impressão que Deus está demorando para fazer justiça. Ele está nos dizendo, depressa farei justiça. Amém? Então vamos nós agora dirigir a nossa voz em oração a Deus. Amém? Para a glória do nome dele. Senhor Deus, diante de ti nós estamos. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, diante de ti nós nos colocamos, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, nós colocamos na tua santa presença, Senhor. Tua santa, poderosa, grandiosa, magnificente presença. Apresentamos, Senhor, o nosso coração, Senhor, diante do teu altar. Apresentamos, Senhor, as nossas mãos e os nossos pés, para que se porventura exista algum pecado, por acaso nós nos sujamos no contato com o mundo, algum sentimento ruim veio ao nosso coração, algum pensamento ruim veio ao nosso coração. Se pecamos sem perceber, Pai, nós te pedimos perdão, Pai. Nós te pedimos, nos lava completamente, Pai, para que nós possamos chegar confiantemente ante o trono da graça, purificados de qualquer iniquidade ou pecado. Nós venhamos a estar com as nossas vestes brancas e resplandecentes, assim como Josué estava na tua presença com vestes sujas, Pai. Nós não queremos estar na tua presença com vestes sujas. Nós queremos estar na tua presença, Pai, com vestes limpas, com vestes puras, com vestes santas, para a glória do teu nome. Então nos purifica. Também nos ensina o que nós precisamos aprender, Pai, porque tu és o que verdadeiramente nos ensina, tu és o que verdadeiramente nos traz conhecimento, tu és aquele que de fato nos traz vida e vida em abundância. Tu és aquele que nos aconselha qual caminho devemos seguir. Tu és aquele que nos ensina por onde devemos andar. Nós estamos te pedindo, Pai, nos ensina por onde devemos andar, Pai. Nos ensina a fazer as escolhas certas, Pai. Nos ensina, Senhor, a decidir da forma correta, Pai. Nos dá sabedoria em abundância, porque a tua palavra diz, Senhor, em Tiago, Senhor, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e nada nos cobra, e nada tenta nos dificultar o acesso. Então, Senhor, não existe nenhum impedimento para que nós tenhamos mais sabedoria. Basta que te peçamos e nós te pedimos. Dá-nos sabedoria para lidar com situações de conflito. Dá-nos sabedoria para lidar com situações difíceis. Dá-nos sabedoria diante das adversidades. Dá-nos sabedoria para escolhermos. Dá-nos sabedoria para agirmos. Dá-nos sabedoria para vivermos. Dá-nos sabedoria para falar. Dá-nos sabedoria para andar. Dá-nos sabedoria para viver. Dá-nos sabedoria para nos comportar. Dá-nos sabedoria, Pai. Nós te pedimos para que nós venhamos a ter a tua santa sabedoria, Pai. Não é aquilo que muitos mundanos veem como falsa sabedoria, Pai, mas a verdadeira sabedoria, a que vem direto do trono de Deus, a que vem direto da graça de Deus, a que vem direto do amor de Deus, a que vem direto do poder de Deus, a que vem direto do Santo Espírito de Deus. Nós estamos te pedindo. Nós estamos te clamando. Nós estamos nos colocando diante de ti, pedindo, Espírito Santo de Deus, enche-nos de ti mesmos.
Continua nos ensinando, Pai, porque Tu é que nos ensina o caminho que devemos seguir todo dia. Tu não nos ensina por um período, Tu não nos ensina por uma época, Tu não nos ensina em algumas lições. Tu estás sempre disposto a nos ensinar através do Teu Espírito Santo e nos guiar através do Teu Espírito Santo. Tu estás sempre disposto a nos guiar através do Teu Espírito Santo. Tu estás sempre disposto a nos ensinar através do Teu Espírito Santo. A cada um de nós, a cada um de nós, a cada um de nós, a cada um de nós individualmente, Tu estás disposto a nos guiar e a nos ensinar. Então nos guia e nos ensina para a glória do Teu nome, nos guia e nos ensina para a glória do Teu nome, Senhor. Nos leva a perseverar na oração, Senhor, nos leva a ser constantes na oração, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos ensina a agir conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade, para podermos, Senhor, com vestes limpas, nos apresentar confiantemente ante o trono da graça e orar, Pai, com orações intercessórias, de pedidos, de adoração, de exaltação do Teu santo nome, porque o Teu nome é grandioso, o Teu nome é excelso. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, a raiz de Jessé, a rosa de Saron, o lírio dos vales, o Deus Todo-Poderoso, o Santo de Israel, aquele que nos criou, aquele que nos restaura a alma, aquele que um dia nos dará novamente, nos restaurará completamente em novo corpo de glória. Teremos novamente acesso à árvore da vida. Enche-nos de Ti, Senhor. Enche-nos de Ti, até transbordar. Nos ensina de Ti, Pai, para a glória do Teu nome. Amém? Então guarde essa palavra no seu coração. Se você quiser meditar mais sobre oração, use Romanos 12:12, use Colossenses 4:6, use Lucas capítulo 18, procure sobre a oração. Use no final da Bíblia, tá? Se você está começando agora a estudar a Bíblia, no final da Bíblia tem uma chave bíblica que nós chamamos. Tem também chaves bíblicas bem mais potentes, mas às vezes, na maior parte das Bíblias, você vai encontrar no final delas o que nós chamamos de chave bíblica, tá bom? Que é onde você pode pegar um assunto, tá? Você pega um nome e você vai ver inúmeros versículos sobre aquele nome, tá? Vamos dizer que você esteja estudando sobre ovelha, sobre o pastor. Você vai na chave bíblica, na letra O, que está em ordem alfabética, e pega ovelha. Você vai encontrar 30 versículos falando sobre ovelha, quer dizer, você consegue estudar melhor. Vamos procurar aqui. Orar. Você vai na chave bíblica sobre orar, você tem seguramente aqui, ó, inúmeros versículos, tá bom? Deve ter uns 40 versículos aqui que falam sobre oração, tá bom? Você pode estudar muitas coisas. Aqui, ó, que fala sobre orar, tem 30 versículos, que fala sobre oração e súplica, também mais 30 versículos, tá? Se você quiser se aprofundar mais ainda no estudo da palavra, existem livros que você compra em livrarias cristãs ou na própria Sociedade Bíblica Brasileira, no site você vai encontrar, que se chama Chave Bíblica, onde você pode cruzar diversas referências e entender melhor a palavra do Senhor e o que Ele quer falar para você, tá bom? Mas medite, estude, procure saber mais de Deus, procure entender mais de Deus, que com certeza Ele vai lhe conduzir em vitória, que com certeza você vai alcançar a salvação da sua alma. E não esqueça, persevere em oração, persevere em oração, persevere em oração. Se você for aquele que não tem 10 dons, mas tem um dom só, que persevere em oração, que Deus vai lhe dar vitória. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Persevere em oração. Não é um dia, não é 2 dias.
persevere na oração. Amém? E não se deixe intimidar. Se quando você começar um propósito de oração, o diabo tentar te intimidar, piorando um pouco aquele problema, trazendo uma discórdia dentro da sua casa, fazendo algum movimento espiritual ao seu redor, algum barulho, algum estouro, alguma coisa que quebra, alguma torneira que abre, alguma coisa, não se deixe intimidar. Maior é aquele que está com você, maior é Jesus Cristo. Continue perseverando na oração. Continue perseverando na oração. Continue perseverando na oração. Continue perseverando na oração. Persevere na oração. Amém? Persevere. Você vai alcançar com a graça de Deus. Amém? Deus abençoe.